Crimes em série do Supremo Tribunal Federal. Com vocês. Duas coisas que eu já vou jogar aqui, os vídeos 9 e 10. Portinho, na tribuna do Senado Federal, Carlos Portinho, senador pelo Rio de Janeiro, falando sobre impeachment de ministros do STF. Vamos lá. Vamos chamar à mesa esses caras. Os ministros têm que vir aqui. Vamos abrir o processo de impeachment. Eu clamo que mais assinaturas venham, além das 32, porque isso não é mais político, não é mais ideológico. Isso não é mais político, não é mais ideológico. E, ao mesmo tempo, o Girão aprovou, o senador Eduardo Girão, queridíssimo amigo, aprovou a audiência para ouvir o Tagliaferro. Lembram do ex-assessor do Moraes? Vamos colocar o vídeo aqui. E, finalmente, nós conseguimos marcar a audiência pública para ouvir o senhor Eduardo Tagliaferro, assim como o seu juiz auxiliar, assim como o próprio ministro, e também o jornalista Sérgio Tavares, que revelou, inclusive, risco de morte do jornalista que teria conversas privadas revelado isso. É importante você saber que nós incluímos hoje também o jornalista Glenn Greenwald para que ele possa também vir ao Senado. Aí eu já queria jogar essa para você, Didi. Existe ainda uma mobilização no âmbito do Senado e da Câmara de pessoas, né, parlamentares que denunciam os abusos do STF. E eu bato muito nessa tecla. É uma pressão que tem que ser mantida. E eu também acho que é uma pressão que tem que ser mantida nas ruas, meu querido Didi Red Pill. Porque a gente não pode se dar ao luxo de se desmobilizar. Se a pauta ela é totalmente camuflada pela grande imprensa, se é que a gente pode chamar de grande imprensa, Globo, CNN, se esse pessoal sufoca essa pauta, eu acho que o nosso papel tem que ser exatamente o oposto disso. A gente tem que continuar pressionando, não é mesmo, Didi? Vamos lá, eu concordo, eu acho que a desmobilização é ruim para a causa. Por mim, teria manifestação todo fim de semana, como era para derrubar a Dilma, né? A gente não pode esquecer que com a Dilma o Brasil se mobilizava todos os finais de semana, né? Às vezes com mais gente, às vezes com menos gente, mas a galera batia ponto lá, e é importante. Quanto ao senador Portinho, eu acho que ele está correto, sim. Pena que não temos mais outros senadores com a coragem do Portinho de chegar ali no microfone do plenário e pedir o impeachment de algum presidente ou de algum ministro da Suprema Corte. São poucos que têm coragem de fazer isso, e mesmo assim, mesmo esses não ficam lá batendo nessa tecla todo dia, né? O que, do meu ponto de vista, é um erro, porque mesmo os poucos poderiam estar lá também, periodicamente, lembrando do impeachment, lembrando que corre na casa um pedido, lembrando que com mais assinaturas eles conseguiriam pautar aí um impeachment de um ministro, etc. e tal. Em relação ao Girão, é nobre a atitude dele. Eu não entendi a chamada do Sérgio Tavares, porque eu acho que, do meu ponto de vista, quem deveria ser chamado era o Oswaldo Eustáquio. O Sérgio só publicizou. Quem sabe da história toda é o Oswaldo Eustáquio. Então, eu acho que nesse caso aí, quem deveria ser chamado é o Eustáquio. Aí chamou também o Glenn Greenwald, que até hoje a gente espera aí os 6 gigas, né, de informações que ele tinha para falar. Se ele não publicou até hoje, não adianta chamar ele lá para depor lá no Senado, lá na Câmara, no Senado, né, melhor dizendo, porque ele não vai fazer, ele não vai falar nada. Aí chamou também o ministro. É óbvio que se você não convocar o ministro, ele não vai. Se for convite, ele não vai, ele nunca aceitou nenhum convite. E o Girão sabe disso. Então, eu acho que o Girão tinha que se mobilizar para pedir uma convocação do ministro e não um convite. Convidou, ele não vai. Não esperem que o ministro vá lá dar alguma satisfação, porque os ministros, né, de um modo geral, tratam os senadores como empregados, como empregadinhos, como pessoas que estão abaixo dele, e não, pelo menos, ao lado. Na verdade, deveriam ser superiores, né? Porque são eles que podem tirar os ministros. Mas como a maioria tem rabo preso,
os freios e contrapesos não funcionam. Eu louvo a atitude do Girão, acho que é correto, sim. Vamos ouvir aí o que é que o Glenn Greenwald tem para nos dizer, não vai dizer nada. O que é que o Talhaferro tem para falar. Talhaferro tem muito para falar, mas quem é que vai garantir a segurança do Talhaferro? Se Talhaferro abrir a boca ali amanhã, ou no dia lá que for, eu não dou uma semana dele vivo, se de fato ele falar tudo que ele sabe. E outra, ele estava no exterior, ele estava na Itália, voltou para o Brasil. Por que ele voltou? Se ele voltou, como disse o Sérgio Tavares, né, é porque algum acordo foi feito aí para garantir a segurança pessoal dele. Não teria sentido ele voltar para o Brasil depois dele ter dito que o próprio ministro queria matar ele ou prendê-lo. Então, se ele voltou, é porque ele sente segurança no acordo que ele fez com alguém. Com quem? Eu não sei. Então, não acho que o Talhaferro vai abrir a boca lá no Senado, sinceramente não acho. Mas, de qualquer jeito, louvo a atitude aí do senador Girão, que está fazendo o papel dele, quer convidar essas pessoas mesmo. Só acho que ele errou no Sérgio Tavares, poderia ter chamado o Oswaldo Eustáquio.